Elizabeth abriu a porta no meio da noite e o que encontrou a deixou sem fôlego. Sua filha Sarah estava parada à sua frente, cambaleando, com o rosto machucado e as roupas rasgadas. Ela mal conseguiu sussurrar o nome da mãe antes de desabar em seus braços. Elizabeth, que já havia presenciado tanta violência em sua carreira como policial, jamais imaginou presenciar algo assim dentro de sua própria família. Naquele instante, o instinto profissional se misturou à dor visceral. Ela pegou a filha no colo, com o coração disparado, e a carregou até o carro sem pensar duas vezes, sabendo que cada segundo contava. Durante o trajeto até o hospital, a tensão era insuportável. Sarah jazia inconscient, respirando com dificuldade, enquanto Elizabeth dirigia com os olhos marejados de lágrimas não derramadas. Ela sentia raiva, impotência e uma determinação feroz que não se lembrava de ter sentido. Sabia que aquele não era apenas um episódio isolado de violência. Era o ápice de anos de silêncio e... Hummel, enquanto observava o corpo frágil da filha pelo retrovisor, tomou uma decisão que mudaria o curso daquela noite. Não permitiria que Robert a tocasse novamente ou continuasse a manipular sua vida. Naquela manhã, para Elizabeth, não era mais apenas uma questão de ser mãe, mas também de ser a policial que lutaria até o fim por justiça. No hospital, Elizabeth andava de um lado para o outro enquanto os médicos atendiam Sarah. O cheiro de desinfetante, o som dos monitores e as vozes rápidas da equipe tornavam a gravidade da situação ainda mais evidente. Quando finalmente lhe permitiram entrar, viu a filha deitada ali, com o sangue pingando no braço e o olhar perdido. Sarah tentou falar, mas as palavras saíram entrecortadas, em meio a lágrimas e vergonha. Foi naquele momento que ela confessou o que Elizabeth temia. As agressões não eram novidade. Já vinham acontecendo há anos, e o que acontecera naquela noite fora o pior de todos. Elizabeth sentiu o chão ruir sob seus pés, mas também compreendeu que não havia mais espaço para dúvidas. Com sua experiência na polícia, Elizabeth não perdeu tempo. Enquanto Sarah descansava sob sedação, solicitou os registros médicos. Fotografou cada hematoma com seu próprio celular e anotou tudo o pau que a equipe médica descreveu no relatório médico. Ela sabia que esses exames seriam cruciais, pois Robert era um homem acostumado à manipulação, apresentando-se como um cidadão exemplar e usando seu dinheiro para silenciar bocas. Não haveria escapatória. Elizabeth deixou o hospital com o coração pesado, mas firmemente determinada que aquela noite marcaria o início de um processo que não apenas salvaria sua filha, mas também o exporia a todos. Ao amanhecer, Elizabeth levou Sarah para sua própria casa, um lugar que sempre fora um refúgio, mas agora parecia um quartel improvisado. Ajudou-a a tomar banho com cuidado, evitando que a água quente causasse mais dor em seus hematomas, e emprestou-lhe roupas limpas. Enquanto isso, Elizabeth revisava e reexaminava as fotos que havia tirado organizando-as em pastas, como se fosse apenas mais um caso na delegacia. Mas desta vez era diferente. A vítima não era uma estranha, era sua própria filha. E isso a enchia de uma mistura de fúria e ternura protetora que queimava em seu peito. Elizabeth sabia que a vergonha de Sarah era um enorme obstáculo. Vê-la abaixar a cabeça toda vez que Robert era mencionado era como enfrentar um inimigo invisível. Ciente de que precisava de mais provas, Elizabeth se lembrou da câmera de segurança da vizinha de Camila, que apontava para a rua principal. Sem perder tempo, foi até a casa dela e explicou a situação. Camila, comovida com o estado de Sarah, não hesitou em entregar as gravações. Ali, entre as imagens granuladas da madrugada, Robert podia ser visto claramente empurrando Sarah violentamente contra o carro antes que ela conseguisse escapar. Aquela prova era ouro puro, a peça que poderia pôr fim a qualquer dúvida sobre Elizabeth voltou com o arquivo em um pendrive, sentindo que cada passo a aproximava da justiça, mesmo que o caminho ainda estivesse cheio de armadilhas e resistências. Elizabeth passou boa parte do dia entre ligações e preenchimento de papelada. Ela contatou um colega de confiança na delegacia, alguém que conhecia sua integridade e poderia orientá-la sem bastar nada para Robert, que tinha contatos em vários setores. Ela preparou um dossiê com os relatórios médicos de Camila, fotos e
vídeos de sua câmera. Enquanto isso, Sarah mal falava, permanecendo no sofá com um cobertor sobre o corpo, evitando se olhar no espelho. Cada silêncio da filha era um lembrete do dano psicológico que o casamento também havia deixado para trás. Elizabeth estendeu a mão com pequenos gestos. Uma xícara de chá, uma mão em seu ombro. Mas sabia que a recuperação seria lenta. Naquela tarde, Sarah quebrou o silêncio e confessou que Robert tinha outra mulher, uma certa Denise, que não só sabia da situação como também ocasionalmente zombava dela, incentivando a violência. Elizabeth ouviu com raiva reprimida, porque agora tudo se encaixava. A humilhação não era apenas física, também havia sido uma tortura moral cruelmente planejada. Foi naquele momento que ela decidiu que precisava ficar de olho em Robert. Se ela havia suportado anos de serviço arriscando a vida nas ruas, não hesitaria agora em desmascarar o homem que havia destruído a vida de sua filha. Essa determinação lhe deu novas forças para o que estava por vir. Naquela mesma noite, Elizabeth saiu de carro sem dizer nada a Sarah, que dormia exausta. Ela conhecia os movimentos de Robert I. Após algumas horas de espera, o viu saindo de um restaurante de mãos dadas com Denise. A raiva apertou seu estômago, mas ela resistiu à vontade de confrontá-lo ali mesmo. Em vez disso, pegou o celular e gravou a cena com calma, capturando cada gesto consciente, cada carícia descarada. Não era apenas uma prova de infidelidade. Era a confirmação de que Robert levava uma vida dupla enquanto destruía a filha. Elizabeth salvou o vídeo e voltou para casa, convencida de que a filmagem serviria para revelar a verdadeira identidade do genro. Revendo a gravação mais tarde, juntamente com as outras evidências que já havia reunido, ela sentiu pela primeira vez que estava construindo um caso sólido. No entanto, ela também sabia que Robert era astuto e não desistiria facilmente. Sarah, ainda frágil, hesitou em prosseguir. Ela temia retaliação, julgamento social e os olhares acusadores dos vizinhos. Elizabeth sentou-se ao lado dela e, embora não forçasse as palavras, sua presença deixava claro que ela não a abandonaria. No fundo, ela estava preparada para lutar com quaisquer recursos que Robert pudesse empregar. Porque esta batalha não era mais apenas uma questão jurídica. Era uma questão de dignidade e sobrevivência. Com o passar dos dias, Elizabeth começou a notar inconsistências em alguns dos documentos que Robert havia feito Sarah assinar no passado, em meio a papéis de herança e processos judiciais. Ela descobriu que ele havia falsificado a assinatura para transferir terras pertencentes à família. Menos terras que eram uma lembrança do avô de Sarah. Essa traição à sua herança foi o golpe final para Elizabeth. Não se tratava apenas de violência doméstica ou infidelidade. Era um ataque direto ao legado da família. Com as mãos trêmulas de indignação, ela fotografou cada documento, ciente de que tais evidências só afundariam ainda mais. Sua raiva não era mais apenas pessoal, era também profissional, porque ela sabia que estava enfrentando um crime grave. Sarah, ao descobrir, desabou. Sentiu-se usada, enganada, como se tudo o que construíra com ele tivesse sido uma farsa. Elizabeth a abraçou com força, tentando incutir nela a segurança que não conseguia encontrar dentro de si. Foi então que decidiu ligar para o advogado James, um homem íntegro que já havia trabalhado com ela em casos policiais anteriores. Contou-lhe tudo, da violência à corrupção, e ele concordou em representar Sarah. Elizabeth compreendeu que estava entrando em uma longa guerra, mas, olhando para a filha, com o olhar quebrado e a voz trêmula, prometeu a si mesma nunca recuar. Naquela noite, ao rever as evidências mais uma vez, sabia que a batalha seria pública e dolorosa, mas também que era a única maneira de recuperar a vida e a dignidade de Sarah. O dia da primeira audiência foi carregado de tensão. Robert parecia impecável, vestindo um terno caro e um sorriso ensaiado, com a intenção de convencer a todos de sua inocência. Ao seu lado, seu advogado falava com segurança, repetindo sua versão de que Sarah era instável e que as acusações eram fruto de ciúme e ressentimento. Elizabeth, do outro lado da sala, observava com um misto de repulsa e serenidade. Ela sabia que aquela máscara não duraria muito, pois todas as evidências que havia reunido estavam lá, prontas para serem reveladas. Sarah, por outro lado, tremia. Silenciosamente, o olhar fixo no chão,
lutando contra o medo de encarar seu agressor novamente. O advogado James apresentou os laudos médicos, as fotos dos hematomas e o vídeo da câmera de segurança. O tribunal se encheu de murmúrios quando as imagens apareceram na tela, mostrando Robert empurrando Sarah violentamente. Por um momento, seu rosto, antes confiante, se contorceu, embora ele rapidamente tentasse recuperar a compostura. Elizabeth sentiu uma satisfação silenciosa ao ver a verdade. Começara a emergir, mas também estava em guarda. Sabia que Robert tinha recursos para manipulação, testemunhas compradas e a capacidade de reverter a situação. A batalha estava longe de terminar, mas essa primeira rachadura em sua fachada foi um triunfo que fortaleceu a determinação de ambos. Nas audiências que se seguiram, Elizabeth testemunhou como Robert tentou manipular a todos. Ela trouxe conhecidos que testemunharam a seu favor, descrevendo-o como um homem exemplar, um pai dedicado e um profissional impecável. Até mesmo alguns vizinhos pareciam confusos, incapazes de imaginar o que realmente se passava por trás das paredes de sua casa. Sarah, com a voz embargada, relatou o que havia vivenciado durante anos, mas cada palavra parecia rasgar sua garganta. Elizabeth, sentada ao lado dela, mantinha o olhar firme, como se estivesse drenando silenciosamente suas forças. Ela sabia que a credibilidade era frágil e que bastava uma reviravolta para que tudo se voltasse contra sua filha. Foi então que Denise, a amante, apareceu, convocada para depor. Ninguém esperava que ela falasse contra Robert, mas a reviravolta foi surpreendente. Sob pressão, e talvez movida pelo medo de ser implicada, ela admitiu ter presenciado episódios de violência e até mesmo o encorajado em algumas ocasiões. Seu depoimento mudou o curso do julgamento. Robert, que até então mantinha sua fachada impecável, explodiu na sala de audiências, levantando-se e gritando que tudo era uma conspiração. Aquela explosão de fúria diante do juiz e dos presentes foi o erro que selou seu destino. Elizabeth assistiu com um misto de alívio e tristeza, ciente de que a máscara finalmente estava caindo. O juiz, após ouvir todos os depoimentos e analisar as provas, ordenou medidas protetivas imediatas para Sarah e a anulação das transferências fraudulentas das terras da família. Ele também decidiu que Robert deveria permanecer em prisão preventiva enquanto o processo criminal por violência e fraude prosseguia. O tribunal ficou em silêncio, interrompido apenas pelo som do martelo batendo na mesa. Elizabeth sentiu que podia respirar calmamente pela primeira vez em muito tempo. Sarah, embora as lágrimas ainda escorressem pelo rosto, olhou para cima e para a mãe, como se reconhecesse que, graças a ela, estava viva e de pé. Se você leu até aqui, por favor, me diga de que lugar do mundo você está lendo. É sempre inspirador saber a distância que histórias de superação como essa percorrem. Ao saírem do tribunal, Elizabeth pegou a mão da filha e sentiu que um gesto tão simples simbolizava um novo começo. Lá fora, o ar frio soprava forte, mas não era mais tão sufocante quanto a sombra sob a qual viveram por anos. O caminho para a recuperação estava apenas começando. Sarah ainda teria que enfrentar seus medos, pesadelos e a lenta reconstrução de sua autoestima. Mas aquele dia provou que a justiça podia ser tornada visível e que juntas elas poderiam superar qualquer tempestade. As semanas seguintes foram um processo difícil para Sarah. As noites eram repletas de pesadelos nos quais ela revivia os gritos e as pancadas de Robert. Ela acordava encharcada de suor, com o coração acelerado, e Elizabeth imediatamente corria para acalmá-la. Ela sabia que cicatrizes emocionais não se curam com uma decisão judicial. Foi então que decidiu levar Sarah para a terapia psicológica, acompanhando-a em todas as sessões. Embora Sarah inicialmente hesitasse em se abrir com qualquer outra pessoa, aos poucos, a jovem começou a falar, a libertar palavras que estavam presas há anos e que pesavam como correntes invisíveis. Em meio à rotina de consultas e medicamentos, Elizabeth buscou restaurar pequenos resquícios de normalidade para a filha. Ela incentivou-a a cozinhar juntas, a passear no parque do bairro e a redescobrir o prazer de coisas simples como tomar um café ao sol. Cada sorriso tímido que surgia no rosto de Sarah era um triunfo silencioso. Elizabeth, endurecida por anos de serviço policial, entendia que as verdadeiras batalhas nem sempre eram travadas no tribunal,
mas na intimidade da vida cotidiana, onde reconstruir a autoconfiança exigia paciência, amor e perseverança. Com o tempo, Sarah começou a retomar pequenas rotinas que antes pareciam impossíveis. Ela ousou retornar ao seu antigo emprego, mesmo que por apenas algumas horas. Encontrou refúgio inesperado no apoio de alguns colegas. Elizabeth a acompanhava até a entrada, esperando no carro, como se ainda precisasse garantir que ninguém a machucaria novamente. Não foi fácil se livrar daquela sensação de ameaça constante, mas cada dia de trabalho que Sarah conseguia completar era um passo à frente. Sua confiança ainda era frágil, mas simplesmente se sentir útil novamente lhe devolveu alguma dignidade. Em casa, a relação mãe-filha se fortaleceu mais do que nunca. Elizabeth não era apenas a protetora, mas também a confidente e testemunha de cada pequena conquista. Havia dias em que Sarah recuava, sentindo-se fraca e quebrada. Mas ela não fazia mais isso sozinha. A presença constante de sua mãe era um lembrete de que havia um futuro além da dor. E enquanto Elizabeth observava esses acontecimentos, ela compreendeu que a verdadeira justiça não residia apenas em ver Robert atrás das grades, mas em testemunhar sua filha, aos poucos, erguer a cabeça e viver novamente sem medo. Numa manhã de domingo, Elizabeth convenceu Sarah a visitar a terra que haviam recuperado após a anulação da fraude. Caminharam juntas pela terra, que estava abandonada, mas ainda era um símbolo da família. Foi um momento emocionante para Sarah. A terra representava a memória de seu avô. E saber que Robert tentara tirar dela a Angel de raiva, mas também de alívio ao vê-la de volta em suas mãos. Elizabeth Corantulli, que, com o tempo, poderiam restar lá e dar-lhe um novo uso. Talvez como um espaço de cura. Um lugar onde feridas pudessem se transformar em raízes firmes. Naquele mesmo dia, Sarah confessou que ainda tinha medo de sair sozinha, de encontrar alguém que pudesse lembrá-la de Robert ou de uma de suas mentiras que circulavam pela cidade. Elizabeth ouviu com calma e lembrou-a de que cada passo, por menor que fosse, era um ato de coragem. Sugeriu que ela mantivesse um diário onde registrasse seu progresso e suas emoções, como forma de se libertar gradualmente do fardo interno. Sarah aceitou, e embora a princípio fossem apenas frases curtas e cheias de dúvidas, com o tempo elas se transformaram em páginas inteiras que retratavam um verdadeiro processo de reconstrução. Os meses se passaram, e, embora a sombra de Robert permanecesse presente em alguns comentários maliciosos, Sarah aprendeu a não se deixar definir por opiniões externas. Ela começou a se envolver em um grupo de apoio para mulheres que haviam passado por situações semelhantes, e lá encontrou um espaço onde podia falar, sem medo ou vergonha. Elizabeth às vezes participava, sentada silenciosamente no fundo da sala, orgulhosa de ver a filha compartilhar sua experiência e encorajar outras mulheres. Aquele círculo se tornou uma nova família, um lembrete de que elas não estavam sozinhas e que a resiliência podia ser compartilhada. E se esta história te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que precise. Você nunca sabe o quanto uma palavra de apoio pode fazer. Elizabeth, por sua vez, também encontrou um aprendizado profundo. Ela entendeu que, apesar de sua experiência policial, havia aspectos emocionais que a sobrecarregavam como mãe. No entanto, essa mistura de amor incondicional e disciplina foi o que sustentou Sarah quando ela mais precisou. O processo judicial foi importante, mas a verdadeira transformação estava acontecendo no cotidiano, em cada caminhada, em cada conversa tarde da noite e em cada sorriso que reabria. Com o tempo, a vida começou a retornar a um certo grau de normalidade. Elizabeth retornou à sua rotina na polícia, embora nunca tenha deixado de cuidar de Sarah. Sua filha, pela primeira vez em anos, permitiu-se planejar o futuro sem a sombra constante do medo. Ela falou sobre retornar aos estudos que havia abandonado e sobre construir uma vida independente, livre das amarras que Robert lhe impôs. Elizabeth ouviu com orgulho, ciente de que essa coragem era fruto de uma longa luta, tanto nos tribunais quanto em seu coração. Em uma dessas tardes tranquilas, sentada à mesa da cozinha, Sarah agradeceu à mãe por não a ter deixado sozinha em seu momento mais sombrio. Elizabeth não respondeu com palavras. Simplesmente pegou sua mão e a segurou com força. Para ela não havia vitória maior do que ver a filha com um olhar límpido e uma voz confiante.
Ela entendia que a verdadeira justiça não se media apenas por decisões judiciais, mas pela capacidade de voltar a andar sem medo, de rir sem culpa e de reconstruir os pedaços quebrados de uma vida marcada pela violência. No dia em que confirmaram que Robert permaneceria em prisão preventiva enquanto as acusações de fraude e violência prosseguiam, Elizabeth sentiu que um período finalmente havia chegado ao fim. Ela não precisaria mais temer que ele aparecesse em sua porta para intimidar Loss ou manipular as pessoas a seu favor. Aquela notícia foi como um peso tirado de seu peito, e embora soubesse que ainda havia um caminho judicial a seguir, foi um enorme alívio para ambas. Sarah comemorou em silêncio com lágrimas contidas, como se finalmente pudesse liberar anos de tensão reprimida. A Rick continuou lenta, porém mais constante. Sarah começou a dormir melhor, a sair sozinha de vez em quando, e a olhar as pessoas nos olhos sem abaixar a cabeça. Elizabeth observava essas mudanças com orgulho incontido, ciente de que não se tratava de um triunfo seu, mas sim do resultado da força interior da filha. Elas haviam saído da escuridão para um reino onde as sombras ainda pairavam, mas onde a luz se tornava mais forte. E, em meio a essa nova fase, ambas compreenderam que não havia como voltar. Atrás, o que haviam vivenciado permaneceria como uma cicatriz, mas também como um lembrete de que juntas poderiam superar qualquer coisa que parecesse impossível. Certa tarde, enquanto caminhavam juntas no parque, Sarah parou em frente a um grupo de crianças brincando e abriu um sorriso que Elizabeth não via há anos. Foi um gesto simples, mas para sua mãe, confirmou que algo dentro dela estava se curando. Sarah lhe disse que pela primeira vez estava curiosa sobre o futuro, que não estava mais vivendo apenas em termos de medo ou desconfiança. Elizabeth ouviu atentamente, guardando aquela frase com carinho, porque por trás daquelas palavras havia uma batalha vencida contra a desesperança. Ao voltar para casa, Elizabeth tirou todos os documentos do caso de uma gaveta. As fotos, os laudos médicos, as provas da câmera e os documentos fraudulentos que Robert havia manipulado. Ela os examinou uma última vez antes de guardá-los em uma pasta trancada. Eram evidências de dor, mas também símbolos de resiliência. Ela não os destruiria porque representavam a história de luta que viveram juntos. No entanto, ela não precisava mais tê-los em sua mesa para se sentir no controle. Agora a prioridade não era o caso nem o julgamento, mas a própria vida. E essa vida começava a ser reconstruída dia a dia, com passos firmes e conscientes. Elizabeth começou a notar que Sarah estava falando com mais confiança, mesmo sobre assuntos que antes a paralisavam. Ela ousou compartilhar parte de sua história no grupo de apoio, e o fez sem baixar a voz ou desviar o olhar. Elizabeth, sentada na plateia, sentiu um nó na garganta ao ouvir a filha descrever os anos de manipulação e violência. E como ela havia encontrado forças para emergir daquele pesadelo, foi um momento de orgulho, mas também de alívio, porque provou que Sarah não era mais apenas uma vítima, mas uma mulher que estava encontrando sua voz. Nos dias seguintes, Elizabeth encontrou a filha mais ativa, ajudando nas tarefas domésticas e retomando projetos pessoais. Houve recaídas, sim, noites em que os pesadelos retornavam, ou a lembrança de Robert a fazia tremer, mas eles não a derrotavam mais como antes. Elizabeth compreendeu que a verdadeira superação não era apagar o passado, mas aprender a conviver com ele sem que ele ditasse cada passo. Ao vê-la escrever em seu diário e planejar o que queria estudar, soube que a batalha mais importante havia sido vencida. Sarah havia recuperado a esperança, e com ela, a possibilidade real de construir uma vida plena. Com a chegada da primavera, Sarah decidiu mudar a decoração do seu quarto. Algo que parecia insignificante, mas tinha um enorme valor simbólico. Pintou as paredes de uma cor clara, pendurou fotos antigas de momentos felizes e encaixotou tudo o que a lembrava da sua vida com Robert. Elizabeth a ajudou, observando como o processo era, na realidade, uma limpeza emocional. Cada objeto que saía do quarto era como um peso tirado dos seus ombros. Vera, filha tomando decisões, mesmo as pequenas, era um reflexo de como ela estava recuperando o controle da sua vida. Num fim de semana, Elizabeth organizou um jantar em família para o qual convidou seus irmãos e sobrinhos, na esperança de que Sarah sentisse novamente o calor dos laços que a mantinham unida. No início, ela ficou nervosa, temendo perguntas embaraçosas, mas o que recebeu foram abraços,
risos e palavras de incentivo. Naquela noite, em meio à mesa repleta de pratos caseiros e vozes em desacordo, Sarah sorriu sem esforço algum. Elisabetta olhou em silêncio, convencida de que aquele era o verdadeiro triunfo. Não apenas ter levado Robert à justiça, mas ter retornado à sua vida cotidiana sem medo, cercada por pessoas que a amavam de verdade. Os meses seguintes trouxeram uma calma que a princípio parecia estranha. Sarah não estava mais atenta a cada barulho na rua ou a cada chamada desconhecida no telefone. Elizabeth, embora ainda instintivamente alerta, aprendeu a relaxar um pouco, confiando que a justiça estava sendo feita e que Robert não teria mais poder sobre elas. Havia um novo ritmo na casa. Cafés da manhã tranquilos, caminhadas tranquilas e conversas que não giravam em torno do luto, mas sim de projetos e sonhos. Essa normalidade, tão simples, era o maior presente que ambos poderiam receber. Elizabeth, no entanto, sabia que cicatrizes emocionais não desaparecem da noite para o dia. Por isso, toda vez que via Sarah hesitar ou regredir, ela lembrava do quanto haviam chegado juntas. Ela encorajava a reconhecer suas conquistas, por menores que fossem, porque entendia que a cura vem passo a passo. À noite, sozinha na cozinha, às vezes repassava tudo o que havia vivenciado, desde aquela manhã cedo, quando Sarah batera à sua porta, até aquele presente sereno, e sempre chegava à mesma conclusão. O que a salvara não fora apenas a justiça legal, mas o amor inquebrável entre mãe e filha. Ano depois, Sarah era uma pessoa diferente. Ela havia retomado os estudos, estava mais confiante para falar em público e até começar a ajudar outras mulheres no grupo de apoio, compartilhando sua experiência como forma de dar esperança. Elizabeth a observava com admiração, sabendo que por trás de cada palavra de incentivo havia um passado repleto de dor, mas também de uma enorme coragem. Ver sua filha crescer e se tornar alguém capaz de transformar sua história em força para outras pessoas foi uma recompensa que nenhuma decisão judicial poderia igualar. Numa noite tranquila, enquanto tomavam café na cozinha, Sarah disse a Elizabeth que finalmente sentia que conseguia respirar sem medo. Elizabeth olhou para ela em silêncio, com os olhos brilhando, ciente de que aquele era o verdadeiro desfecho de tudo o que haviam vivenciado. Robert continuaria a enfrentar suas provações, mas eles não estavam mais presos à sua sombra. Agora tinham um futuro aberto, cheio de possibilidades. E, o mais importante, haviam recuperado sua dignidade e liberdade. Elizabeth sorriu, compreendendo que a verdadeira vitória não residia dentro das paredes do tribunal, mas na vida que haviam reconstruído juntos, passo a passo, dia após dia. Na audiência final, Elizabeth e Sarah compareceram sem a tensão que sentiram no início. Não se tratava mais de provar nada, mas de ouvir como a justiça se desenrolava. O juiz manteve as medidas protetivas e confirmou que Robert enfrentaria acusações firmes de violência e fraude. Sarah ouviu calmamente, sem lágrimas ou tremores, como se finalmente tivesse aprendido a olhar para frente sem medo. Elizabeth a olhou com o canto do olho, orgulhosa, pois entendia que aquele gesto valia mais do que quaisquer palavras. Sua filha havia recuperado o controle de sua vida. Ao saírem do tribunal, caminharam juntas sob o sol, sem pressa e sem olhar para trás. O mundo não havia parado para esperá-las, mas elas conseguiram interromper o ciclo aparentemente interminável de dor. Elizabeth, em seu uniforme policial e com coração de mãe, sentia que a missão mais difícil de sua vida havia sido cumprida. Proteger a filha não apenas com a lei, mas com amor incondicional. Sarah, com um sorriso tímido, sabia que aquele era o verdadeiro começo. O que haviam enfrentado ficaria marcado para sempre, mas agora tinham certeza de que poderiam viver livres, com dignidade e sem medo.